Toda história começa com uma pergunta. A de hoje é: até onde um homem consegue fugir da própria culpa, antes que a vida o obrigue a voltar exatamente ao lugar de onde ele fugiu? E me diz também de qual cidade você está falando comigo hoje. Eu gosto de imaginar cada uma de vocês ouvindo essa história em um cantinho diferente do Brasil. A porta do pronto-socorro se abriu com força quando Nilo entrou carregando o menino nos braços. A camisa dele estava encharcada, parte de chuva, parte de suor frio. O cabelo do garoto pingava no chão branco do hospital. Atrás dele, a mãe corria descalça, com um chinelo na mão e o outro perdido em algum lugar da rua. "Socorro, por favor, socorro!" ela repetia sem fôlego. "Meu filho não está respirando direito." Uma enfermeira de cabelos presos veio na frente, com os braços já estendidos. Outra apareceu empurrando uma maca pequena, daquelas de criança. Nilo deitou o menino com cuidado, como se estivesse colocando um copo de cristal numa prateleira alta. Os olhos do garoto estavam meio fechados, a boca aberta tentando puxar ar. "Quanto tempo assim?" perguntou a enfermeira, já abrindo a camisa do menino. "1 hora, talvez mais", respondeu a mãe. "Eu liguei para a ambulância 3 vezes. Ninguém veio." "Ninguém veio, moça." Nilo deu um passo para trás. Os pés dele pareciam pregados no chão. Olhou para os lados, para o teto, para o relógio acima da porta marcando 2h43 da manhã. Era a primeira vez em 7 anos que ele pisava num hospital. "O senhor é o pai?" perguntou a enfermeira sem olhar para ele, ocupada com o oxigênio. "Não, moça, sou o motorista." A mãe se virou. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Olhou para Nilo daquele jeito que mãe olha para alguém que segurou o filho dela. Sem palavras, só um movimento curto da cabeça, agradecendo. "Pode esperar lá fora, senhor", disse a outra enfermeira. "A gente cuida agora." Nilo concordou. Mas as pernas não obedeceram na hora. Ele continuou parado, vendo o menino ser empurrado por um corredor de luzes brancas, ouvindo o barulho das rodinhas da maca, sentindo um cheiro de remédio que ele conhecia bem demais. Foi quando ele se lembrou do uniforme. O uniforme antigo da ambulância, dobrado no porta-luvas do carro. Ele guardava aquilo há 7 anos. Não sabia explicar por quê. Talvez para não esquecer. Talvez para se castigar todo dia ao abrir a porta do passageiro e ver aquele tecido azul desbotado lá, parado, esperando. A mãe não tinha visto. Ou tinha. Nilo saiu pela porta automática e respirou fundo. A chuva tinha diminuído. O carro estava parado em cima da calçada, com a porta de trás ainda aberta. Ele se aproximou devagar e, antes de fechar a porta, olhou para o banco. A bolsa da mulher estava lá, aberta. Um documento aparecia pela metade, junto com a carteira de SUS do menino. Ele leu o sobrenome. Leu de novo. Pegou o documento com a mão tremendo. Pinheiro. O mesmo sobrenome. A mesma família. 7 anos atrás, numa noite de chuva como aquela, ele tinha deixado uma criança esperando socorro. O nome dela também era Pinheiro. Bianca Pinheiro, 7 anos. Não chegou a tempo de ser atendida. Nilo nunca mais conseguiu dirigir uma ambulância depois daquilo. Agora, no banco de trás do carro dele, tinha a bolsa de uma mãe com o sobrenome Pinheiro. E lá dentro, num hospital que ele jurou nunca mais pisar, estava um menino lutando para respirar. "Não pode ser", ele falou baixinho, sozinho, no meio da madrugada. "Não pode ser ela." Mas era. Tinha que ser. Nilo guardou o documento no lugar, fechou a porta do carro e voltou para o pronto-socorro. Sentou-se num banco de plástico, daqueles desconfortáveis de propósito, para ninguém ficar muito tempo. Apoiou os cotovelos nos joelhos e enfiou as mãos no cabelo molhado. Uma faxineira passou empurrando um balde com rodinhas. O cheiro de desinfetante subiu. Ele fechou os olhos. Quando abriu, a mãe estava parada na frente dele. Tinha pegado um casaco emprestado de alguém. Os olhos dela secos agora, mas ainda vermelhos. Ela sentou no banco do lado. "O senhor salvou meu filho", disse ela com a voz baixa. "Pode me dizer o seu nome?"
Nilo sentiu o ar parar na garganta. Os lábios se moveram, mas não saiu som. Senhor? Ela insistiu devagar, virando o rosto para ele. Nilo! Ele conseguiu falar finalmente. Nilo Vespasiano. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Os olhos dela tinham uma calma estranha, dessas que vêm depois de muito choro. Cansada, mas atenta. Eu sou Roselene, disse a mulher. Roselene Pinheiro. Meu menino se chama Davi. Nilo apertou as mãos uma na outra. Ele não conseguia olhar para ela. A senhora quer um copo de água? Perguntou ele, só para dizer alguma coisa. Quero, respondeu Roselene. Mas não saio daqui. Não saio daqui enquanto não souber como ele está. Nilo se levantou e foi até o bebedouro do fim do corredor. Encheu 2 copos de plástico. As mãos dele tremiam tanto que a água transbordou pelos dedos. Voltou caminhando devagar, pensando se devia falar, se devia contar, se devia sair correndo e nunca mais aparecer. Entregou o copo para ela e sentou de novo. Obrigada, disse Roselene. Bebeu pequenos goles. O senhor tem filho? Não, senhora. O senhor é casado? Fui, faz tempo. Ela concordou, sem perguntar mais. Roselene tinha o jeito de mulher que aprendeu a não fazer pergunta demais para os outros. Que aprendeu na vida que cada um carrega o que pode. Eu liguei 3 vezes para a ambulância, sabia? Ela falou de repente. 3 vezes. A primeira foi 11h30 da noite. A última foi 1h15. Ninguém chegou. Ninguém. Nilo apertou o copo de plástico até ele estalar. Eu pedi um carro porque não tinha mais o que fazer, continuou ela. Pus o Davi no colo e desci na chuva. O senhor foi o segundo motorista a aceitar. O primeiro cancelou quando viu o destino. A gente cancela hospital, falou Nilo baixinho. Quase todo motorista cancela. Por quê? Tem muito risco. A pessoa pode passar mal no carro. A gente não tem o que fazer. O senhor não cancelou. Nilo ficou em silêncio. Ele tinha cancelado. Tinha apertado o botão de cancelar. Mas Roselene já estava com a porta aberta. Já estava entrando. Já estava com o menino no colo. Não deu tempo. Eu não cancelei. Ele mentiu. Uma médica de jaleco apareceu no fim do corredor. Andava com pressa, mas sem correr. Roselene se levantou de um pulo. O copo de água caiu no chão. Senhora Pinheiro? Sou eu, doutora, sou eu. Vem comigo, por favor. As duas sumiram numa porta lateral. Nilo ficou sozinho no corredor. Pegou o copo do chão, jogou no lixo, sentou de novo. Esperou. Uns 10 minutos depois, Roselene voltou. Andava devagar, com a mão na boca, mas não estava chorando de tristeza. Estava chorando de alívio. Ele vai ficar bem, ela disse, sentando do lado de Nilo. Foi uma crise de asma grave. Com mais um pouquinho, ele não teria aguentado. Foi o que a doutora falou. Mais um pouquinho. Nilo soltou o ar que estava preso no peito. Graças a Deus, ele falou. Graças a Deus e ao Senhor, disse Roselene. Ela colocou a mão em cima da mão dele, ali no banco. Foi um toque rápido, de mãe agradecida. Mas Nilo sentiu como se tivesse sido queimado. Puxou a mão devagar, sem grosseria, e enfiou no bolso da calça. Não precisa agradecer. Precisa sim. O senhor não faz ideia do que é uma mãe perder o filho esperando socorro. É um buraco que não fecha nunca, sabe? Ver o filho ali, sem ar. Nilo abaixou a cabeça. Os olhos dele se encheram de água, mas ele não deixou cair. Eu tenho ideia, sim, falou num fio de voz. Roselene virou o rosto para ele. Olhou direito, daquele jeito que mulher olha quando começa a desconfiar de alguma coisa. O senhor já trabalhou na saúde? Ela perguntou. Já? Médico? Não, senhora. Enfermeiro? Motorista? Eu dirigi a ambulância. Faz 7 anos. Roselene ficou parada. Os olhos dela mudaram. Não de raiva, de atenção. Como quem está montando um quebra-cabeça e acabou de encontrar uma peça que faltava. 7 anos, ela repetiu devagar. 7 anos. É, senhora. O senhor trabalhava aqui em São Paulo?
trabalhava? Numa empresa terceirizada? Nilo levantou a cabeça e olhou para Roselene de verdade. Viu o rosto dela, as olheiras fundas, as rugas finas no canto dos olhos, e viu o jeito que ela apertava o casaco emprestado contra o peito. Os dois se olharam em silêncio. O barulho de uma porta abrindo no fim do corredor pareceu mais alto do que devia. Roselene não desviou o olhar. Nilo também não. Os dois ficaram ali, parados, com o barulho do ar-condicionado do hospital zumbindo em cima da cabeça. Eu preciso ver meu filho, ela disse, finalmente levantando-se. A doutora falou que daqui a pouquinho posso entrar. Pode ir, senhora. Eu fico aqui. O senhor vai esperar? Vou. Por quê? Nilo pensou um pouco antes de responder. Porque a senhora veio de chinelo, não pode voltar para casa assim, na chuva de madrugada, com o menino no colo. Eu levo vocês quando ele tiver alta. Roselene concordou. Saiu pelo corredor. Nilo ficou no banco, olhando para as próprias mãos. As mãos dele eram grandes, com uma cicatriz fina entre o polegar e o indicador. Uma cicatriz antiga, de quando ele ainda era novo e trabalhava numa oficina antes da ambulância, antes de tudo. Ele pensou no que ia fazer. Podia ir embora. Era só levantar, sair pela porta, entrar no carro e sumir. Roselene tinha o nome dele, mas não tinha o sobrenome completo. Ele podia mudar de aplicativo, mudar de turno, sumir. Mas tinha o uniforme, aquele uniforme dobrado no porta-luvas. Se ela visse o carro de novo, se abrisse a porta da frente para alguma coisa, se encontrasse aquilo, ela ia saber. Nilo levantou, saiu do hospital, atravessou o estacionamento. A chuva tinha parado de vez. O céu de São Paulo estava cinza, com aquela cor de madrugada que não é mais noite e ainda não é dia. Abriu a porta do motorista, sentou, abriu o porta-luvas. O uniforme estava lá, azul escuro, com um bordado branco no peito. O nome dele bordado em letras pequenas, N. Vespasiano, Resgate Vida. O tecido tinha um cheiro de mofo, de coisa guardada faz tempo. Nilo segurou o uniforme nas mãos. Pensou em jogar fora. Pensou em queimar. Pensou em entregar para ela. Ficou ali uns 5 minutos, parado, sem decidir nada. Foi quando alguém bateu no vidro da janela. Ele se virou assustado. Era um homem de uns 60 anos com um boné de táxi. Moço, o senhor está bem? Estou, senhor. Obrigado. O senhor está chorando. Nilo passou a mão no rosto. Estava molhado. Ele nem tinha percebido. É a chuva, falou. A chuva parou faz meia hora. O homem do boné não esperou resposta. Deu um sorriso de quem entende as coisas sem precisar de explicação. E foi embora caminhando devagar até o táxi dele. Nilo dobrou o uniforme de novo. Mas dessa vez, em vez de colocar no porta-luvas, ele colocou em cima do banco do passageiro, bem dobrado, à vista. Voltou para o hospital. Roselene tinha saído do quarto. Estava sentada no mesmo banco de plástico, com uma sacola do hospital na mão. Ele dormiu, ela disse. A doutora falou que vamos ficar em observação até de manhã, mas o pior já passou. Que bom, senhora. O senhor não precisa esperar tudo isso. Eu pego um carro depois. Não, senhora. Eu espero. Roselene olhou para ele. Tinha alguma coisa no jeito dela agora. Uma desconfiança que não estava ali antes. O senhor falou que dirigia a ambulância terceirizada. Ela disse devagar. Faz 7 anos. Falei. Qual empresa? Nilo ficou quieto. A boca dele ficou seca de uma vez. A senhora, por que está perguntando? Porque faz 7 anos que perdi uma filha esperando ambulância. A frase ficou solta no ar entre os dois. Nem Nilo nem Roselene se mexeram. Eu não sei o nome do motorista que não chegou a tempo, continuou ela, com a voz baixa, sem raiva. Nunca me disseram, eu fui atrás. Eu briguei na delegacia, eu fui em advogado, eu fiz cartaz. Ninguém me disse. Disseram que foi um problema de logística, que ninguém tinha culpa. Ela parou, respirou fundo. Mas eu sempre soube que alguém tinha. Alguém escolheu não ir. Nilo apertou os olhos. As mãos dele começaram a tremer de novo. Senhora Roselene,
A empresa que eu pedi faz 7 anos chamava Resgate Vida. O nome bateu no peito de Nilo como uma porta fechando. Ele encostou as costas no banco, sentiu o tecido azul escuro do uniforme dobrado lá no carro pesar como se estivesse no colo dele agora. Senhora, ele tentou de novo. Me fala uma coisa, Nilo. Só uma coisa. O quê? O senhor era da Resgate Vida? Nilo não respondeu na hora. Levantou-se devagar do banco. Andou até o bebedouro de novo, encheu um copo de água, bebeu de uma vez. Voltou, sentou. Roselene esperava. Não chorava, não gritava. Só esperava. Era, senhora. A palavra saiu pequena, curta. Roselene fechou os olhos. Apertou a sacola plástica do hospital contra o peito, como se estivesse abraçando alguma coisa invisível. Ficou assim um tempo, sem dizer nada. Quer que eu vá embora? Perguntou Nilo. Não. A senhora quer que eu chame alguém? Não. A senhora? Para de falar, por favor. Só um minuto. Nilo parou. Os dois ficaram em silêncio no corredor do hospital. Uma luz de fluorescente no fim do corredor estava piscando, com aquele barulhinho que dá em lâmpada velha. Tec, tec, tec. Uma maca passou empurrada por um maqueiro de uniforme verde. O cheiro de remédio voltou. Roselene abriu os olhos. Estavam vermelhos, mas firmes. Foi você que deixou minha filha esperando? Ela perguntou. A pergunta não tinha grito, não tinha choro. Era uma pergunta limpa, como quem pergunta as horas para alguém na rua. Nilo abaixou a cabeça. Demorou para responder. Eu não sei se foi a sua filha, senhora. De verdade, eu não sei o nome dela. Bianca Pinheiro. Tinha 7 anos. Engasgou em casa, comendo. Eu liguei, eles disseram que mandavam na hora. A ambulância não veio. Veio uma do SAMU depois de quase 1 hora. Não deu tempo. Nilo sentiu o peito apertar. Ele lembrava de cada detalhe daquela noite. Da chuva, da pressa, do chefe gritando no rádio, da decisão errada. Lembrava sem precisar de esforço. Senhora, ele falou com a voz tremendo. Eu não sei se foi a sua filha, mas naquela noite faz 7 anos eu fui mandado para buscar um homem na Avenida Paulista. Um homem que tinha plano de saúde caro. Tinha um chamado antes, de uma criança, num bairro mais longe. Eu sabia. Eu vi no rádio. Mas o meu chefe falou que era para eu ir buscar o homem primeiro. Eu obedeci. Roselene apertou ainda mais a sacola contra o peito. Eu obedeci, repetiu Nilo. Porque eu tinha medo de perder o emprego. Eu tinha contas para pagar. Ele parou. Não tinha justificativa. Sabia disso. Eu obedeci, senhora. E até hoje eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca quis saber. Eu não tive coragem. Roselene olhou para ele. Tinha uma lágrima no canto do olho direito, mas ela não deixou cair. Por que você não teve coragem? Porque era mais fácil não saber. Se eu não soubesse o nome, eu podia fingir que era qualquer um, que era um número. Eu sou covarde, senhora. Eu sou um homem covarde. O corredor ficou em silêncio. Roselene se levantou. Andou 3 passos. Voltou. Sentou de novo. Ela não sabia o que fazer com aquilo. As mãos dela mexiam sozinhas, abrindo e fechando a sacola plástica. 7 anos, ela falou sem olhar para ele. 7 anos eu durmo perguntando quem foi. 7 anos eu acordo perguntando quem foi. 7 anos. Eu sei, senhora. Você não sabe. Eu sei. Eu também não durmo. Eu trabalho de madrugada justamente para não dormir. Quando eu fecho o olho, eu vejo o rádio chamando. Eu vejo o nome da criança no painel. Eu vejo o relógio. Eu não consigo dormir, senhora. Roselene levantou a cabeça. Olhou para ele de verdade, pela primeira vez sem desconfiança, sem raiva. Você sabe que isso não me devolve a Bianca, né? Ela disse. Sei. Você sabe que isso não te tira a culpa. Sei, senhora. Então por que você está me contando? Nilo demorou para responder. As mãos dele apertaram os joelhos. Porque a senhora me perguntou. Porque hoje, em vez de fugir, eu ia carregar seu filho até dentro do hospital. E enquanto eu carregava, eu pensei numa coisa.
Em quê? Que eu já tinha fugido uma vez. Que se eu fugisse de novo, eu nunca mais ia conseguir dirigir. Nunca mais. Roselene ficou olhando para ele por um tempo. Depois, levantou. Andou até a janela do corredor, que dava para o estacionamento. Cruzou os braços. Ficou ali, olhando para fora, sem dizer nada. Nilo não ousou se mexer. Achou que era assim que iam terminar. Ela ia mandar ele embora. Ou ia ficar em silêncio até o filho ter alta. E depois ia pegar outro carro, e ele nunca mais ia ver os dois. Mas Roselene falou: "Conta para mim aquela noite." Ela disse, sem virar o rosto: "Conta direito. Eu quero saber o que aconteceu." Nilo respirou fundo. As mãos dele continuavam apertando os joelhos. Ele começou devagar. Era uma quinta-feira. Chovia muito, igual hoje. Eu tinha começado o plantão às 7 da noite. Já tinha feito 3 corridas, todas pesadas. Um senhor que caiu da escada, uma mulher grávida, um menino com convulsão. E depois? Depois deu 9h30. Eu estava parado na base, esperando chamada. Veio uma chamada no rádio. Uma criança, engasgada. Bairro distante, periferia, quase divisa com Guarulhos. Roselene apertou os braços com mais força, mas continuou olhando pela janela. Eu peguei o rádio e disse que estava indo. Liguei o motor. Foi quando o meu chefe veio correndo. Um homem chamado Ademir. Ele falou: "Não, Nilo, vai para Paulista. Tem um chamado de prioridade lá. Um senhor com plano top." "Plano top", repetiu Roselene. É como eles chamavam, cliente top. Era um senhor que tinha dor no peito, mas tinha plano caro, daqueles que pagam bem para a empresa. E a criança? Ademir falou que ia mandar outra ambulância, falou que tinha outra livre vindo de Itaquera. Falou para eu não me preocupar. E você não se preocupou. Eu obedeci, senhora. Eu fui para Paulista. Levei o senhor para o hospital particular. Levei 35 minutos com a chuva. Quando voltei para a base, perguntei para o Ademir como tinha sido o caso da criança. Ele disse que tinham mandado o SAMU, que tinha dado tudo certo. E você acreditou. Eu quis acreditar. Nilo parou. Ele estava falando devagar, mas as palavras saíam doendo. Roselene continuou de costas. 2 dias depois, ele continuou. Eu fui no escritório pegar meu pagamento. Tinha uma reportagem na televisão. No noticiário das 6 da tarde. Falavam de uma mãe que perdeu a filha esperando ambulância. Mostravam a foto da menina. Eu olhei para a tela e congelei. Roselene se virou. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas ela respirava devagar. "A senhora apareceu na televisão", disse Nilo. Aí eu vi a senhora. A senhora estava com um cartaz na mão, pedindo justiça. "Eu não me lembro de tudo daquela semana", falou Roselene. "Eu só lembro que eu ia em todo lugar. Em jornal, em rádio, em delegacia. Ninguém me ouvia direito." "Eu vi a senhora", repetiu Nilo. "Eu lembro do seu rosto. Eu fui para o banheiro do escritório e fiquei lá 1 hora. Quando saí, fui falar com o Ademir. Ele disse que não tinha sido culpa minha, que eu tinha cumprido ordem. Disse para eu esquecer." "Mas você não esqueceu?" "Não, senhora. Eu pedi demissão no mesmo dia. Eu fui para casa, peguei o uniforme, dobrei e guardei. Nunca mais entrei num hospital. Nunca mais." Roselene voltou para o banco. Sentou do lado dele, mas não muito perto. Os dois ficaram ali, sem se olhar. "E o tal Ademir?" ela perguntou. "Foi promovido, virou gerente. Depois saiu da empresa, abriu uma outra. Ainda trabalha com isso, eu acho. E ninguém foi responsabilizado." "Ninguém, senhora. Eles falaram que foi um erro de despacho, que era falha do sistema. Botaram a culpa num computador." Roselene riu. Foi uma risada curta, sem alegria nenhuma. O tipo de riso que sai quando a pessoa não tem mais o que fazer. "Falha do sistema", ela falou. Eu ouvi essa frase tantas vezes que ela perdeu o sentido para mim. "Eu sinto muito, senhora." "Sentir muito não traz minha filha." "Eu sei."
Roselene ficou um tempo quieta, depois falou com uma voz que parecia muito cansada. Você sabe o que mais dói, Nilo? O quê? Não é a sua culpa, é o tal do Ademir nunca ter pago por isso. É a empresa continuar funcionando. É outra mãe, em algum lugar de São Paulo, esperando ambulância agora, hoje, e talvez não chegar a tempo também. Nilo abaixou a cabeça. Ele sabia que ela estava certa. A senhora tem razão. Eu sei que tenho. Eles ficaram em silêncio um tempo. O hospital começou a acordar devagar. Uma mulher de jaleco branco passou empurrando um carrinho com café e bolacha. Um senhor velho, sentado num outro banco mais adiante, cochilava com o queixo no peito. Pela janela, o céu começava a clarear. Você já tinha visto criança engasgada antes daquela noite? Perguntou Roselene. Já, senhora. Quantas? Umas 3, talvez 4, em 7 anos de ambulância. E sempre dava tempo? Quase sempre. Engasgo de criança é coisa rápida. 5 minutos faz diferença. 10 minutos já é demais. 20 minutos. Ele parou. Não precisou terminar. 20 minutos demora para chegar até a minha rua, Nilo. Mesmo no melhor dos casos. Eu sei, senhora. Mas se você tivesse saído da base naquela hora, em vez de ir para Paulista, você teria chegado. Talvez, não sei. A chuva estava forte. Mas talvez. Talvez, senhora. Roselene apertou os olhos. Ela não estava com raiva. Era uma coisa mais pesada do que raiva. Era uma decepção antiga, daquelas que a gente carrega tantos anos que já vira parte do peso do corpo. Eu trabalhava de garçonete naquela época, ela falou. Meu marido tinha ido embora fazia 2 anos. Bianca ficava com a minha mãe enquanto eu trabalhava. Aquela noite eu tinha pegado o turno da noite porque pagava mais. A Bianca jantou cedo com a minha mãe. Engasgou com um pedaço de salsicha. Coisa boba. Coisa que acontece todo dia em casa de gente pobre. A senhora não tem culpa, senhora. Eu sei que não tenho, mas durante muito tempo eu achei que tinha. Achei que se eu estivesse em casa não teria acontecido. Achei que se eu não tivesse pego o turno da noite, achei que se eu tivesse cortado a salsicha em pedacinhos menores, achei 1000 coisas. A gente sempre acha. A minha mãe morreu de tristeza, sabia? 3 anos depois. Ela nunca se perdoou por ter deixado a Bianca engasgar. Eu falava todo dia, mãe, não foi a senhora. Mãe, não foi a senhora. Ela não acreditou. Foi indo, ficando magrinha, parou de comer, parou de sair. Um dia deitou e não levantou mais. Nilo escutou tudo sem dizer nada. Os olhos dele estavam molhados de novo, mas dessa vez ele não tentou esconder. Eu sinto muito mesmo, senhora. Eu acredito que você sinta. Os dois ficaram quietos. O senhor que cochilava no banco do fundo deu um ronco curto e acordou assustado. Olhou em volta, sem entender onde estava. Depois deitou a cabeça de novo. Como você conseguiu? Perguntou Nilo baixinho. Como a senhora conseguiu seguir depois de tudo isso? Roselene pensou um pouco. Eu tive o Davi. Quanto tempo depois? 3 anos depois da Bianca. Eu conheci um homem bom. Casei de novo. Tive o Davi. O pai dele faleceu de doença no coração quando o menino tinha 1 ano. Aí eu fiquei sozinha de novo, mas com o Davi no colo. E a senhora seguiu. Eu segui porque tinha que seguir. Mãe não tem escolha, Nilo. Mãe segue até quando não consegue mais. Nilo concordou. Ficou pensando naquilo. Mãe segue até quando não consegue mais. Era uma frase simples, mas ele guardou na cabeça. A senhora tem mais alguém? Tenho uma irmã. Mora em Goiás. A gente se fala por telefone, mas faz 5 anos que a gente não se vê. Tirando ela, é só eu e o Davi. Davi é um nome bonito. Eu escolhi porque na Bíblia o Davi é o menino que enfrentou o gigante. Eu queria que ele fosse forte. Mas ele puxou os pulmões fracos do pai. Toda crise de asma é desespero para mim. Nilo abaixou a cabeça. A senhora liga para a ambulância sempre que ele tem crise? Sempre. Mas eu já aprendi que não posso só esperar. Hoje, quando ligaram a 3ª vez e disseram que iam mandar e não mandaram, eu peguei ele no colo e desci.
Você foi o segundo motorista que aceitou. E olha que coisa, você é justamente o homem que... Ela parou. Não terminou a frase. Não precisava. Eu queria poder voltar atrás, senhora, falou Nilo. Mais que tudo no mundo. Eu sei, mas não dá. A vida não funciona assim. Eu sei. A vida funciona assim, ó. Você fez uma coisa errada faz 7 anos. E hoje, sem saber, você fez uma coisa certa. Você salvou meu menino. Isso não conserta o que aconteceu. Mas conta. Conta sim. Nilo levantou a cabeça. Olhou para ela. Conta mesmo, senhora? Conta. Não é perdão, não é absolvição. É só um peso menor no bolso. É o que eu posso te dar agora. Os olhos dele encheram de novo. Dessa vez, ele deixou as lágrimas caírem. O sol começou a entrar pela janela do corredor. Era uma luz amarelada, fraca, dessas de manhã cedo em São Paulo. A faxineira passou outra vez, dessa vez recolhendo o lixo dos cestos. Uma enfermeira nova chegou para o turno da manhã. Cumprimentou as colegas em voz baixa. Roselene foi ver o filho. Voltou meia hora depois com o Davi pela mão. O menino estava pálido, mas firme. Tinha um curativo na mão, onde tinham colocado o soro. Olhou para o Nilo com olhos grandes, curiosos. Esse é o moço que trouxe a gente para o hospital, filho, disse Roselene. O nome dele é seu Nilo. Obrigado, seu Nilo, falou o Davi com a voz fininha. Nilo se abaixou para ficar na altura do menino. Ele que nunca conversava com passageiro agora não sabia o que dizer. Estendeu a mão. O Davi apertou com aquela mãozinha pequena. De nada, meu rapaz. Você é forte, hein? Minha mãe falou que eu sou. Sua mãe tem razão. Saíram do hospital os 3. O sol já estava mais alto. As poças d'água da chuva refletiam o céu. O carro de Nilo estava ainda no estacionamento, com a porta destrancada. Ele tinha esquecido de trancar. O Davi entrou no banco de trás com a mãe. Nilo deu a volta para entrar no banco do motorista. Foi quando viu o uniforme dobrado no banco do passageiro. Ele tinha esquecido que estava ali. Roselene viu também, pela janela. Esse é o uniforme? Ela perguntou. É, senhora. Posso? Nilo concordou. Pegou o uniforme, entregou para ela pela janela. Roselene segurou nas mãos. Passou os dedos no bordado do nome. Sentiu o cheiro. Olhou para o filho, que estava cochilando no banco de trás. Posso ficar com isso? Nilo demorou para responder. Pode, senhora. Pode ficar. Ela dobrou de novo, com cuidado, e colocou no colo. Não disse mais nada. Nilo entrou no carro, ligou o motor, saiu do estacionamento. A corrida até a casa de Roselene foi quieta. O Davi dormiu o caminho todo. O bairro era simples, casas de um andar, ruas estreitas, comércio começando a abrir. Nilo parou na frente do portão de uma casinha azul clara com um vaso de samambaia na janela. Roselene desceu. Pegou o menino no colo. Ele acordou um pouco, mas continuou meio dormindo, com a cabeça no ombro dela. Quanto eu te devo? Ela perguntou. Não me deve nada, senhora. A corrida deu quanto? Não importa. Importa sim. Nilo desligou o aplicativo. Mostrou o celular para ela. A corrida marcava R$32. Não vai cobrar? Não, senhora. Não dessa vez. Roselene concordou. Ficou parada no portão, com o filho no colo, segurando o uniforme dobrado debaixo do braço. Nilo, senhora, você me promete uma coisa? O quê? Você vai procurar um lugar para contar isso direito. Não para mim, para você. Procura uma pessoa, um padre, uma psicóloga, um grupo, sei lá. Você não pode carregar isso sozinho mais 7 anos. Eu vou procurar, senhora. E mais uma coisa. Pode falar. Hospital. Você vai voltar a entrar em hospital quando alguém precisar. Não cancela mais corrida para hospital. Promete. Nilo apertou o volante. Demorou. Prometo. Roselene concordou. Entrou em casa com o Davi. Fechou o portão atrás dela. Nilo ficou parado no carro uns minutos. Olhou para o celular. Recebeu a nota da corrida. 5 estrelas. E uma mensagem escrita. Obrigada por carregar meu filho e por carregar a verdade. Roselene.
Ele guardou o celular. Tirou o carro da rua devagar. No caminho de casa, parou num farol. Pegou o telefone. Procurou na lista de contatos antigos. Achou o nome de uma assistente social que tinha tentado falar com ele uma vez, anos atrás, quando ele saiu da empresa. Ele nunca tinha retornado a ligação. O cartão da mulher estava amassado no fundo da carteira fazia 7 anos. Marcou o número. Demorou 3 toques. Alô? Dona Vera? É o Nilo. Nilo Vespasiano. A senhora não vai lembrar de mim. A senhora me procurou faz uns 7 anos. Depois de um caso com uma criança numa ambulância. Eu nunca te liguei de volta. Do outro lado, a mulher demorou um pouquinho. Eu lembro de você, sim, Nilo. Eu lembro. A senhora ainda atende? Atendo. Quer marcar uma conversa? Quero sim. Quando você pode? Nilo olhou pelo retrovisor. O sol agora batia direto no banco de trás vazio. O sinal abriu. Os carros começaram a buzinar. Hoje, Dona Vera, pode ser hoje? Pode ser hoje. Ele desligou. Colocou o telefone no porta-luvas. O porta-luvas estava vazio agora. Sem uniforme dobrado, sem peso guardado. Só uma manual do carro e um pacote de bala de hortelã. Nilo respirou fundo, acelerou devagar. A cidade acordava. Era manhã de quinta-feira em São Paulo e ele tinha um lugar para ir. Eu confesso, minha amiga, que eu não sei o que faria no lugar de Roselene. Tem decisão que não tem resposta fácil. Perdoar não apaga o passado, mas carregar ódio também pode prender uma pessoa dentro da mesma dor por anos. Agora me conta aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar dela, teria conseguido perdoar Nilo depois de tudo ou jamais aceitaria olhar para ele de novo?